Boa noite. A Liga dos Campeões traz hoje o Futebol Clube do Porto a Gotemburgo, no preciso momento em que as equipas começam a aparecer e a pisar o relvado deste estádio, a comandar as duas formações, o árbitro checoslovaco Josef Marko, ele que veio comandar um trio de arbitragem vindo da Checoslováquia. Josef Marko, 46 anos, vai encerrar a sua carreira como árbitro, pelo menos como árbitro internacional, em dezembro próximo, e por isso mesmo até se diz que vai aqui fazer a sua última grande partida internacional. As equipas perfiladas, a Liga dos Campeões exige que sejam cumpridos os horários à risca. No programa que nos foi entregue, cá estava a entrada prevista das equipas para as 20h27, ou seja, 3 minutos antes do jogo começar. João Pinto junto ao árbitro checo Josef Markos. No centro do terreno vemos uma tela com o símbolo da Liga dos Campeões, 8 estrelas, pode ler-se desta forma, os 8 mais da Europa, ou seja, os 8 clubes que garantiram o acesso à pool final dos campeões europeus, aqueles que podem discutir o título europeu de clubes. Estão, tal como aconteceu, por exemplo, há 15 dias no Estádio das Antas, estão cerca de 3 dezenas de jovens prontos para erguer aquela tela e para retirarem, para que depois então sim o jogo possa principiar. Vemos alguns dos jogadores de futebol do Porto e porque está frio a prova aí está. Alguns deles jogam com luvas, outros mesmo com colãs. E os jogadores mais uma vez a perfilarem para as entidades oficiais. E agora sim vai ser retirada aquela tarja com o símbolo da Liga dos Campeões Europeus. O Futebol Clube do Porto fez uma adaptação que os jogadores e o próprio técnico consideraram positiva, uma adaptação na cidade de Gotemburgo. Esteve frio, mas eles treinaram sempre à noite, portanto 2 treinos à noite. Neste contacto que têm, que é o segundo com o estádio Levi, já não estão a estranhar propriamente o ambiente, pelo menos em termos de temperatura. Os suecos que aqui vieram não vieram em grande número, mas de qualquer forma aqueles que apoiam o IFK normalmente costumam fazê-lo de forma muito acesa, apoiando sempre a equipa. Vemos a constituição das equipas: Thomas Ravel é o número 1, Johansson o 2, isto no IFK, 3 Camargue, 4 Svensson, 28 anos, é central, 5 Nilsson, hoje deve jogar como lateral esquerdo, 6 Eriksson, ponta direita, 7 Ren, que esteve em dúvida, 8 Milde, 9 Bengtsson, 10 Anderson e o número 11, a estrela desta equipa, Johnny Ekström. Equipa treinada por Roger Gustafsson, técnico com 42 anos, que há 3 anos deixou as camadas jovens do clube para passar a tomar conta da equipa principal do IFK de Gotemburgo. Quanto ao Porto, a equipa quase habitual: Vítor Bahia na baliza, o 2 é o João Pinto, lateral direito, lateral esquerdo 3 Bandeirinha, regresso à equipa também 4 Aloísio, outro regresso Fernando Couto com o número 5 como central, 6 António Carlos, 7 Jorge Couto, número 8 o búlgaro Emil Kostadinov, 9 Domingos, Semedo vai jogar com a camisa número 10 e André, o mais velho da equipa, 34 anos, é o número 11. Técnico do Porto, já todos sabemos, Carlos Alberto da Silva. Vai sair a equipa do Futebol Clube do Porto. Lá está Josef Markos a dar a indicação para que Kostadinov e Domingos possam tocar a bola. O árbitro a fazer um compasso de espera para poder principiar esta partida. Suplentes do Gotemburgo, guarda-redes Dick Last, depois outros deles, Lindqvist, Eskelinen, Pedersen e Stojkovic. Quanto aos do Futebol Clube do Porto, Valente, Rui Jorge Costa, Tozé e Tony. Ficaram de fora dos 18, do lote de 18 jogadores que Carlos Alberto Silva trouxe aqui à Suécia, ficaram de fora Rui, Felipe e José Carlos. Joga-se o primeiro minuto desta partida. Era já no meio campo da equipa do IFK de Gotemburgo, hoje a atuar com equipamento vermelho. O IFK, que habitualmente atua num esquema tático 4-4-2, ou seja, 4 médios, 4 defesas e 4 avançados. Anderson, Eriksson, cruzamento, Fernando Couto, que hoje regressou à equipa, ele de fusionar em Sion e há mais de 1 mês e meio que não jogava na equipa do Futebol Clube do Porto. E por falar de lesionados, Stefan Ren foi operado a uma vista, jogador do IFK de Gotemburgo, esteve em dúvida até ontem, até que Gustafsson decidiu utilizar o jogador. Primeiros instantes no estádio Levi, é um jogo da segunda jornada da pool final dos campeões. O Futebol Clube do Porto, depois do empate cedido em casa frente ao PSV Eindhoven, vem aqui a Gotemburgo jogar com uma equipa que estará um pouco,
acicatada pela derrota por 4-0 no inferno de San Siro. Ainda assim, os suecos nunca desanimam, nunca desmoralizam e por isso mesmo espalham ainda algum otimismo para poderem ir o mais longe possível nesta Taça dos Campeões. O atraso de Nilsson. Thomas Ravelli é o mais veterano da equipa, 34 anos. Esteve no Europeu ao serviço da seleção sueca. Não gosta. É o número 8, Hakan Mild. É, por assim dizer, o cérebro desta equipa do IFK, joga a meio campo. Thomas Ravelli a dar indicação para que seja formada uma mini barreira, livre marcado por João Pinto. O árbitro a assinalar qualquer infração dentro da área do IFK. Vai ser marcado livre indireto para beneficiar os suecos que hoje jogam em casa. Capitão do Porto, João Pinto. É a voz da garra nesta equipa do Porto. Salta melhor Beckson do que Fernando Couto. Ao chão, Ekstrom, vai a jogar Jorge Couto. Jorge Couto hoje a fazer o flanco piroito. João Pinto. Capitão a atrasar para o guarda-redes Vítor Bahia. Tenta jogar a bola com os pés. Eles chamam de despacho. Bola fora, vai ser lançamento para a equipa do IFK. O Porto hoje tem Jaime Magalhães, está castigado pela UEFA e por isso mesmo obrigou Carlos Alberto Silva a fazer algumas mexidas na equipa. O técnico brasileiro contava também em poder utilizar o Rui Filipe para poder reforçar o miolo a meio campo. Contra-ataque do Porto, Costa Adinov. E vai ter lançamento. É mais uma descida da equipa de futebol do Porto até a área do IFK de Gotemburgo. Instantes iniciais, cá vemos Emil Costa Adinov, 23 anos. Aliás, 25 anos, 23 internacionalizações pela seleção da Bulgária. Mais um pontapé de baliza para a equipa do IFK. Thomas Ravelli, 25 internacionalizações ao serviço da seleção sueca. Semedo. Apertado ali por João Pinto. Mild. O IFK, Bengtsson vai cruzar. Está lá Anderson no remate, mas não. A bater no homem do Futebol Clube do Porto. E é uma descida perigosa do IFK de Gotemburgo. Cruzamento de Bengtsson. Um remate de primeira de Eriksson, sem preparação, e depois o pé de bandeirinha a sacudir para Bento. É a primeira situação de algum perigo criada pelo Gotemburgo. O Porto com 10 homens dentro da área neste pontapé de canto. Solta o Luísio, despachando. Insistem os suecos. Johansson. Na área era Ekstrom, mas não. Recupera bandeirinha, João Pinto. Pode ser agora a contra-resposta do Futebol Clube do Porto. O capitão João Pinto tentava jogar com Costa Adinov. Bola fora. Meio campo do Porto com Jorge Couto na direita. No miolo, André Semedo. O André com uma missão mais defensiva hoje, como é habitual. António Carlos joga mais fletido no flanco esquerdo. Na frente de ataque, a dupla habitual, Domingos e Costa Adinov. O Porto, como é sabido, não joga com um ponta de lança de raiz. Não há um homem-golo, vá lá, um homem que jogue na área. Tanto Domingos como Costa Adinov, tendo pontas de lança, sabem aparecer. Falta para ser marcada por Fernando Couto. Ele foi um jogador influente no jogo de Sion, marcou um golo que deu o empate ao Futebol Clube do Porto. E depois lesionou-se e esteve ausente todo este tempo. Chegou a estar ainda, vá lá, entre as dúvidas de Carlos Alberto Silva. E agora Josef Marcos a amoestar pela primeira vez um jogador do Futebol Clube do Porto, António Carlos. 6 minutos da primeira parte.
Cartão amarelo para o número 6 do Futebol Clube do Porto. Isto não é muito bom, porque se António Carlos fica já de sobreaviso com um próximo cartão amarelo numa outra partida, se o receber nesta será expulso, mas numa outra partida depois poderá acontecer o mesmo que aconteceu com o Jaime Magalhães, ou seja, ficar castigado por um jogo. De resto, na equipa do Futebol Clube do Porto já há alguns jogadores que hoje não poderão ou não deverão em princípio ver qualquer cartão amarelo, sob pena de não poderem jogar da próxima vez. João Pinto, na esquerda. Domingos tenta trabalhar um remate com pouca direção. Há alguma versatilidade nesta equipa do Porto, principalmente essa polivalência é protagonizada pelo capitão João Pinto. O técnico Carlos Alberto Silva permite-lhe alguma liberdade tática e ele por vezes surge no flanco esquerdo, foi o que aconteceu há pouco. A falta de Johnny Ekstrom sobre o brasileiro Aloísio. É a meio do meio campo da forma como defende o Futebol Clube do Porto. Aloísio e André junto ao esférico. O árbitro a dar indicação é António Carlos para que suba às meias. O UEFA não deixa os jogadores jogarem com as meias em baixo. São instruções rigorosas. Agora sim, Aloísio para a marcação deste livro. Estamos com 7 minutos e meio. Primeira parte. IFK de Gotemburgo 0. Futebol Clube do Porto 0. Estava lá Anderson a apertar Aloísio. Esta equipa do IFK de Gotemburgo é uma equipa com algumas curiosidades. É uma equipa muito jovem, 24 anos de média de idade, num plantel com cerca de 20 jogadores. Entre os habituais titulares, a média de idade é um pouco mais elevada, 24 anos e meio, e aparecem jogadores como o Thomas Ravelli com 34 e o Svensson com 28 e o Ekstrom com 27, a desequilibrar um pouco, porque de resto muitos dos jogadores têm 21 anos, casos de Milde, Johansson, Bengtsson e outros jogadores que já atingiram a internacionalização principal pela equipa sueca. Cá está Eriksson, outro internacional lá. Resposta de Porto, António Carlos, hoje regressado à equipa. André. António Carlos tinha sido um estrangeiro preterido no jogo frente ao PSV Eindhoven. Ele já tinha jogado também nas Antas, mas frente ao Sion. André a cometer falta, considera o árbitro sobre o número 10, Anderson. Também um jovem, 22 anos, forma a dupla atacante do PSV, aliás do IFK, juntamente com Johnny Ekstrom. Bengtsson é um jovem, faz a segunda, joga pela segunda vez nas provas europeias ao serviço do IFK, ele que já tinha estado neste mesmo estádio frente ao Lech de Poznan, marcando o golo da vitória do IFK. E é o Porto do ataque, perigoso, Domingos, mas sai e chega primeiro Thomas Ravelli. Uma situação de contra-ataque pelo Futebol Clube do Porto, a bola passada em profundidade desde o meio campo, isolando Kostadinov e depois Ravelli primeiro em antecipação. Bandeirinha, agora a desentender-se com o Aloísio. Vai Anderson, uma flecha em direção à baliza. Desarmado, impecável por Fernando Couto. Fernando Couto, um central muito seguro. Ele que também é titular da seleção portuguesa. Stephen Rennes já jogou no Arsenal de Inglaterra. Perdão, no Everton de Inglaterra. António Carlos. Ali apertado por um sueco. Era Milde. Combinam bem com o Kostadinov. Outra vez António Carlos. Lá está Johansson. Este lateral direito da Suécia viu atuar no Porto, no Mundial de Juniores, pela seleção de sub-20 anos da Suécia. Primeiros 10 minutos da partida já atingidos. O placar a assinalar ainda 0-0. Magnus Johansson para efetuar o arremesso lateral. Anda muitos metros à frente. O árbitro faz vista grossa e deixa seguir. Fernando Couto. Aparece lá Milde. Bola tranquila nas mãos de Vítor Bahia. E cá está a confirmar-se em pleno o esquema tático
IFK de Gotemburgo. 4 médios, 4 defesas, 2 homens mais adiantados. Ren será, por assim dizer, o médio mais defensivo. Ou pelo menos quando a equipa defende é o jogador do meio campo que fica mais recuado à frente dos centrais. João Pinto. Anderson, um remate de surpresa por cima. Não convém perder muitas bolas ali por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Já vimos que os suecos são muito rápidos na construção das suas jogadas ofensivas. De resto, na defesa, a principal característica deste IFK é alguma agressividade, dada na boa estatura da defensiva. São também jogadores que são bons no jogo aéreo, tendo mais dificuldades quando a bola passa rente ao chão. António Carlos. Semedo. Jorge Couto a perder. Anderson primeiro, Fernando Couto. Insiste Nilsson. Bengtsson. Stefan Ren no apoio. Primeiro João Pinto a cobrir a bola e a deixar que seja pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Muito experiente este capitão da equipa azul e branca. Há 12 anos como titular da equipa de Futebol Clube do Porto. Esteve ligado aos principais momentos da equipa azul e branca. Esteve na final de Basileia em 84, da Taça das Taças. Foi campeão europeu em 1987. E por falar desse ano de 87, o IFK de Gotemburgo conseguiu aí a sua segunda vitória na Taça UEFA. Já antes o tinha conseguido em 82, treinado por Sven-Goran Eriksson. Melhor bandeirinha, também Domingos. Não passa Domingos por Johansson, insiste o Porto, bandeirinha. Lança Domingos na esquerda. Não consegue captar a bola dentro das 4 linhas e vai ser lançamento lateral para o IFK. O Porto poderia ter tirado o melhor partido desta jogada. Stefan Ren. Lança na frente Ekstrom, mais rápido que Aloísio. O centro remate, Fernando Couto, outra vez impecável no momento. A bola ainda ali na área do Porto. Vai haver um remate de Bengtsson. Vítor Bahia está lá. Cá está a velocidade sueca a impor-se nestes primeiros minutos sobre a defesa do Futebol Clube do Porto. Pediam offside sem razão os homens do Porto. Ekstrom muito rápido. Fernando Couto tirou a bola dali quando Vítor Bahia lá podia chegar. E depois um remate de Bengtsson, mas a defesa do Porto depois cobra a situação, passou o perigo. Lá vemos o número 9 do IFK, Bengtsson. É uma aposta do técnico Roger Gustafsson. Bengtsson só fez 5 jogos ainda pela equipa do IFK no campeonato sueco. O campeonato já terminou e que não foi muito famoso neste ano de 92 para a equipa do IFK. Ficou no 5º lugar, enquanto que o campeão foi o AEK de Atenas. António Carlos a perder. Bandeirinha. Deixando para André, bandeirinha. Outra vez bandeirinha. Cruzamento, vai lá Ravel e primeiro, antecipando-se a Domingos, segurando o esférico. Já estão os suecos no contra-ataque. O IFK, mercê do 5º lugar que obteve no campeonato, não conseguiu qualificar-se para qualquer prova europeia na próxima época. E, portanto, só se ganhasse a Liga dos Campeões, poderia marcar presença na Taça dos Clubes Campeões Europeus na próxima temporada. O que não é muito provável, pelo menos depois daquela derrota por 4-0 em Milão, mas para já está tudo ainda em aberto, uma vez que estamos a jogar a segunda jornada nos instantes iniciais desta partida. Anderson, um remate de primeira, perigoso, rente ao posto da baliza de Vítor Bahia. O Porto está a dar muita liberdade aos 2 dianteiros da equipa do IFK. Anderson apanhou ali um espaço e não hesitou, disparou de primeira com o pé esquerdo. Foi mais uma situação de algum perigo para a equipa do Futebol Clube do Porto. 15 minutos da primeira parte. Semedo.
Aparece Jorge Couto no apoio, desarmado. Stefan Rehn. Cá está a perigosa arma do contra-ataque e agora não parece que houvesse fora de jogo por parte de Johnny Ekström. Muitos protestos por parte dos adeptos do IFK. O passe foi deste jogador que vemos, Stefan Rehn. Estavam lá o Luísio e Fernando Couto. O gestão de linha. Karel Iklu nem sequer hesitou. A falta já apontada por Fernando Couto. Jorge Couto. João Pinto. Semedo. Passando por 3 adversários, Semedo. E fica um jogador de Porto caído. O árbitro apita. É livre. A meio do meio campo, da forma como ataca o Futebol Clube do Porto. É sobre a direita, talvez João Pinto para marcar esta falta. Para a área descem os dois centrais do Porto para tentar um cabeceamento, é quase sempre assim. Lá estão a Luís e Fernando Couto. Mas depois a bola lançada muito em profundidade. João Pinto não teve corrida para apanhar o esférico. E é pontapé de baliza para o IFK. Nilsson. Bengtsson. Já está em 3 toques a bola no último terço do terreno. Johnny Ekström. Apertado por Semedo, é lançamento para a equipa do IFK. Akenmild. A perder Jorge Couto. Depois a falta de Domingos. Protesta sem razão o número 9 do Futebol Clube do Porto. Este livre vai agora favorecer a equipa sueca. O Porto está aqui apoiado também por cerca de 500 adeptos vindos de Portugal e não só. Há aqui alguns imigrantes portugueses na Suécia e vieram também alguns dos imigrantes do nosso país que estão a viver na Alemanha. É o lançamento para o IFK. Anderson perdendo para Jorge Couto. Depois mal Domingos. Eriksson não consegue captar. E pronto, pontapé de baliza para o Porto. Este é o número 6 da equipa do IFK de Gotemburgo, Peter Eriksson. Já fez 100 jogos, mas isto é no campeonato sueco de futebol. De resto faz agora a 15ª partida em provas europeias. Foi ao chão, agora Eriksson. A falta vai ser marcada por Magnus Johansson, um internacional olímpico da seleção da Suécia. Bola na área, melhor Fernando Couto. Pode ser o contra-ataque perigoso do Porto. Costa Adinov, tem António Carlos e Domingos. Prefere jogar com António Carlos, tentava a tabelinha, antecipou-se um jogador, na circunstância era Camargue, número 3, habitual lateral esquerdo, hoje adaptado para a posição de central. Arremesso lateral efetuado já por António Carlos. André, linha de fundo, cruzamento e não surge ninguém do Porto ao segundo posto. Assistência ainda da equipa azul e branca, bola fora. É pontapé de canto. Cá estão em maioria os homens do IFK dentro da sua área para tentar defender as suas balizas. Desceram outra vez os centrais do Porto na tentativa de cabecearem a bola. Lá está o Luísio. Existe Semedo. Despacha de qualquer forma Mel. Bandeirinha. Então balão. Domingos. Jorge Couto. A perder Jorge Couto mal.
Estamos sensivelmente a meio desta primeira parte, 21 minutos jogados, o nulo ainda a manter-se. E cada vez mais o Milão favorito neste grupo B da Liga dos Campeões. A equipa de Marco van Basten e companhia acaba de marcar um golo na Holanda. E por isso mesmo o Milão a vencer por 1-0 ao PSV de Eindhoven. Quando estamos também lá na Holanda com 21 minutos e meio da primeira parte. Milão que já marcou 4 golos na primeira jornada frente ao IFK no San Siro. É um resultado, esta vitória do Milão, pelo menos esta vantagem do Milão é um resultado que não interessa nem ao IFK, nem ao Futebol Clube do Porto e obviamente no caso muito menos ao PSV de Eindhoven. Aliás, Carlos Alberto Silva, a propósito desse jogo, tinha dito que o ideal para o Porto seria o empate. Stefan Rehn. Fecha para que seja Magnus Johansson a marcar este lançamento. Joga-se na área do Porto. Bola pelo ar, isto não é bom para o Porto. E depois Johnny Ekstrom não pôde fazer mais. Cabeceou e Vítor Bahia foi lá. Quase inofensivo este cabeceamento de Ekstrom. Os jogadores de Porto deixaram a bola saltitar ali na área. E depois Ekstrom diretamente para as mãos de Vítor Bahia a cabecear em dificuldade. Bola fora. E realmente está a notar-se a ausência de Jaime Magalhães em relação ao estilo habitual de jogo do Futebol Clube do Porto. Costuma imprimir mais velocidade ao flanco direito de Jaime Magalhães. O banco do Porto, Carlos Alberto Silva e Pinto da Costa, presentes da equipa azul e branca do Futebol Clube do Porto. Jorge Couto. Mal outra vez Jorge Couto. Jorge Couto paga um pouco a fatura de ser um polivalente. Ele tanto joga na esquerda como na direita e nem sempre joga. Foi hoje chamado à equipa para fazer o flanco direito. Carlos Alberto Silva tinha também Tozé como extremo direito, mas poucas vezes tem jogado este ano Tozé e por isso mesmo optou por Jorge Couto, talvez pelo ritmo competitivo que já tem Jorge Couto. Agora bem trabalhado, Domingos, remate direto, mas não sair na direção da baliza. O Porto poderá também ensaiar a meia distância. Já está destaque para Domingos. Algumas indicações de Carlos Alberto Silva. Pinto da Costa a incitar a equipa. Falta Domingos. Nilsson. André. Em dificuldades para travar ali Ekstrom. Bandeirinha. Interpõe-se bem Milde, roubando a bola ao jogador do Porto. Porto na resposta. Bandeirinha. Primeiro Nilsson, sem cerimónias. António Carlos recuado. Vai trocar com Semedo. Antecipando-se no sueco. Este estilo de jogo da equipa do IFK provoca muitas dificuldades ao adversário. Há sempre um homem a oferecer oposição ativa ao jogador de Porto que está de posse de bola e outro que fica atrás para as dobras. É um pressing defensivo, isto em termos táticos, que funcionou nos primeiros 20 minutos do jogo de Milão. A favor da equipa do IFK, obviamente. Semedo. Mal agora Jorge Couto. Milde. Mikael Nilsson. Hoje está também a jogar em funções mais recuadas. Ele que habitualmente joga como médio esquerdo, está hoje a fazer o flanco esquerdo, mas como lateral, como defesa lateral. Ravelli. Magnus Johansson, 21 anos. Aloísio, primeiro, agora sim, antecipando-se Johnny Ekstrom.
é um dos 3 profissionais desta equipa do IFK. Mills, trocando com o Eriksson. Foi o Porto a despachar e o árbitro a dizer que houve falta de Mills sobre Domingos. 9 internacionalizações pela seleção da Suécia. Afirmou-se este ano como titular da seleção sueca. Aloísio. Faltava Kostadinov, bola fora. Domingos a trocar impressões com Kostadinov. Eles estiveram muito mais movimentados no jogo com o PSV Eindhoven, criando inúmeras situações para o Porto poder ter marcado mais golos. Bem lançado agora Jorge Couto. A cair, vamos ver o que é que assinala José Marcos. Manda jogar o árbitro. Agora os assobios pertencem aos poucos adeptos do Futebol Clube do Porto que estão no estádio Levi. Bengtsson não consegue controlar a bola dentro do terreno de jogo. Lançamento para o Porto. João Pinto fica à espera. E podemos ver ali no tapete verde que está entre as placas de publicidade e o relvado algum gelo. A temperatura deve rondar os 0 graus nesta altura. Mas o mais importante é que não está vento e não chove. Carlos Alberto Silva chegou mesmo a dizer que preferia a neve à chuva. E o vento que costuma-se dizer que corta aqui na Suécia é um vento muito agressivo. Não se tem feito sentir nos últimos dias. Domingos marcou já 2 golos este ano nas provas da UEFA. Primeiro na Taça dos Campeões e depois também na pool final. Aliás, na pool final ainda não marcou nenhum. Marcou, isso sim, já na Taça dos Campeões. 2 golos. O melhor marcador da equipa do Porto é Kostadinov e, curiosamente, o jovem Tony, que só jogou 2 vezes, marcou 3 golos. Hoje está no banco. António Carlos contra Stefan Rehn. Lançamento lateral para o Porto. Bandeirinha está a adaptar-se muito bem à função de defesa esquerdo. Ele que começou a sua carreira como médio direito, depois defesa direito. Ele joga com o pé direito, mas tem com o Carlos Alberto Silva atuado no lado esquerdo, mas como defesa. É o Stefan Rehn, jogador que ainda não está completamente recuperado da vista direita. Ele foi operado na semana passada. É ele que marca esta falta. Estavam todos os jogadores do IFK metidos no meio campo do Futebol Clube do Porto. Lançamento lateral para Bandeirinha efetuar. André. Falta para beneficiar o Futebol Clube do Porto. Vai marcar António Carlos, é no seu flanco esquerdo. Sobem alguns jogadores do Porto no terreno de jogo. Bandeirinha. Semedo, combinar bem com Bandeirinha. Ganha espaço para o remate, já frouxo. E sem qualquer problema para Tomás Ravelli. A bola bateu no placar de publicidade, mas ia com pouca força. Ravelli estava no lance. De qualquer forma, ficou o apontamento. Bandeirinha fugiu da esquerda, levou a bola. Aí o vemos no mini slalom, combinando com Semedo. Tirou mais 2 adversários da linha de bola e depois o remate. Com o seu melhor pé, o direito. Mills. Eriksson. Corta Aloísio. Semedo. A surgir bem Domingos. Perdendo a bola. O árbitro a considerar que houve falta de Domingos.
Stefan Rem. Jorge Couto. Subindo João Pinto. Centro largo, muito mal, por trás da bola, para trás da baliza de Tomás Ravelli. Já estamos com mais de meia hora cumprida nesta primeira parte, 0-0. Indicação de que João Pinto já vestiu por 55 vezes a camisola da seleção A portuguesa. Quase a atingir o recorde da seleção nacional que pertence a Nené. Tem 67 internacionalizações. Ekström. Johnny Ekström. Jogador que já teve uma experiência internacional, aliás, várias experiências internacionais. Jogou em Itália, no Empoli, no Calcio, não se deu bem. Depois foi para a Alemanha, para a Bundesliga, jogando no Bayern de Munique. E terminou a sua carreira, vá lá, no futebol internacional, pelo menos até agora, jogando no Cannes, de França, onde também não foi muito feliz e depois voltou então, na época passada, ao IFK para ser campeão nacional. Johnny Ekström, que tinha experimentado a imigração muito cedo, no ano de 86, não tendo por isso sido campeão, aliás, vencedor da Taça UEFA em 1987. Os outros jogadores que já jogaram no estrangeiro são, como já disse, Stefan Rem, no Everton, e também Lindqvist, que hoje aqui não está, mas que já jogou no Neuchâtel Xamax. Lindqvist é um jogador que está com o número 13 sentado no banco dos suplentes. Fernando Couto. Bandeirinha. Primeiro, Camargue em relação a Kostadinov. Ekström. Tentava ganhar espaço possivelmente para ensaiar o remate. João Pinto. A segurar a bola, João Pinto. Fernando Couto contra o número 6, Peter Eriksson. Ele joga na direita, mas agora está mais ali naquele flanco esquerdo. Bengtsson. Anderson. Outra vez Bengtsson para a marcação deste lançamento. Recupera André. Incansável André, com quase 35 anos. Continua a ser titular nesta equipa de Futebol Clube do Porto, ao cabo de 9 épocas. Ele é o pulmão da equipa azul e branca. Fernando Couto. O Porto com muitas dificuldades para se conseguir acercar da área de Tomás Ravelli. O esquema tático dos suecos é muito complicado. Dá muito que fazer ao Futebol Clube do Porto. Jorge Couto. Desarmado depois ali. Contra-ataque rápido. Sai da baliza, Vítor Bahia. Não era necessário, mas de qualquer forma, Vítor Bahia, primeiro que os defesas, foi cobrir a bola. Este lançamento lateral para João Pinto. Ren, Bengtsson, a perder. António Carlos. Tenta lançar Kostadinov, lá está Johansson, há sempre ali um sueco na marcação. E agora vamos ver este duelo, Ekström de Fernando Couto. Arrancada, mas a bola fora. Não está satisfeito Johnny Ekström. Johnny Ekström tem a alcunha de Bratum aqui na Suécia, quer dizer rápido, era conhecido pelo Johnny Bratum, o Johnny rápido, mas ultimamente não tem feito jus a essa sua condição. Bandeirinha. Nilsson primeiro que Domingos. Insiste Domingos. Passar agora bem por Svensson. Vai ser o remate por cima da baliza.
Domingos ganhou a bola a meio campo, progrediu alguns metros no terreno de jogo e depois ensaiaram o remate com o pé direito. Vamos ver. Ganhando sobre Paula Svensson. Tentando o disparo com o pé direito por cima da baliza. Falta alguma criatividade ao ataque do Porto. Aquilo que nos habituaram Domingos e Costa Adinov, aquelas deambulações, jogadas que normalmente trocam as voltas aos defensores contrários. Hoje o Porto ainda não conseguiu confundir os defesas do IFK. Fernando Couto, agora Jorge Couto. João Pinto. Primeiro Svensson. Milde. Stefan Rehn. Está lá Nilsson. Habituado a subir no terreno. Nilsson. Hoje o técnico Roger Gustafsson reforçou o setor esquerdo da sua equipa, contando com uma asa direita muito forte por parte do Futebol Clube do Porto, o que não está a acontecer realmente. É a ausência de Jaime Magalhães. Stefan Rehn. Primeiro André. Outra vez Rehn, combinando com Milde. João Pinto. Não está lá ninguém do Porto, na frente de ataque. Jogador mais adiantado, Costa Adinov. Domingos, caiu Costa Adinov, muito bem. Marcos, José Marcos a mandar seguir, não beneficiando o infrator. António Carlos. Tentou o cruzamento, mas não apareceu lá ninguém. Bengtsson. André. João Pinto fugindo agora para o meio e depois para a esquerda, trocando com Bandeirinha. É bonito agora por Domingos. Toque de calcanhar para Bandeirinha. Tenta servir Costa Adinov, o árbitro a dizer, por indicação do seu fiscal de linha, que há fora de jogo. Costa Adinov protestou. Não convém fazer isso porque um cartão amarelo é sempre mais um para acrescentar na soma. Depois poderá custar algum castigo. Da equipa do Porto apenas André, Jorge Costa e Bandeirinha. Se virem hoje algum cartão amarelo, ficarão ausentes na próxima partida. Jorge Couto, tentando combinar com o Semedo. Um centro remate, sem problemas para as mãos de Thomas Ravelli. Rapidamente o IFK construindo uma jogada de contra-ataque. Johansson. Tentava servir Eriksson, melhor Bandeirinha. Não há mão, pediam mão os jogadores, aliás os adeptos do IFK deste lado, protestam sem razão. Bandeirinha escorregou. Não teve qualquer intenção de tocar a bola com mão. André. Placar do Estádio Levi, assinalando 39 minutos e meio. O 0-0 ainda. Semedo mal agora. Sobra a bola para João Pinto. Costa Adinov na frente. Ravelli quase até à linha limite da grande área. Saindo dos postos, Thomas Ravelli. Mostrando que as pessoas têm razão quando dizem que ele é, vai lá, o patrão da defesa, o homem que dá ordens ao quarteto defensivo. Impõe respeito este guarda-redes Thomas Ravelli. Costa Adinov, um preciosismo e depois quase a perder a bola. João Pinto. Stefan Rehn. É a velocidade e agora outra vez Vítor Bahia a fazer quase o mesmo, saindo dos postos, mas muito mal. Mas a vir até à linha limite, como fez há pouco Thomas Ravelli. Passou o perigo para o Porto. Johansson. Tentava cabecear. Ekstrom não chegou à bola. Haverá com certeza alguns aspectos para rever na defesa do Futebol Clube do Porto. Vítor Bahia teve de ir ali substituir, vai lá um central. E nem à primeira nem à segunda conseguiu acertar em cheio na bola como pretendia. De qualquer forma, o perigo passou. Aloísio.
André. Anderson. Olá, Svensson, tentando colocar em extra. Porto a responder. António Carlos perdeu algum tempo no passe e depois os suecos primeiro do que Kostadinov. Luísio. Bandeirinha. André, cá está alguma atrapalhação entre os jogadores do Porto. Bandeirinha. Outra vez a entregar mal. Milde. E depois valeu ali o pé de Bandeirinha atrasando para Vítor Bahia, que não pode jogar a bola com as mãos. Não havia lugar à marcação de um livre indireto na área do Porto. Nilsson. Perde para António Carlos. Situação de 3-4. Vamos ver o que é que faz o Porto nesta situação. Kostadinov. Tenta passar por Johansson. O cruzamento e depois há ali uma queda na área do IFK. O árbitro mandou seguir. Foi Domingos, estava com outro defesa do IFK. O árbitro estava mesmo em cima do lance. Nada assinalou. Joef Marcos. Ren. Anderson. Tentava Nilsson combinar com, aliás, Milde combinar com Stefan Rem, mas não. É mais um pontapé de baliza para o Porto. Aloísio. Estava lá a oferecer-lhe luta. Anderson. Jorge Couto. Stefan Rem. Os jogadores de Porto não conseguirem travar a bola. Bandeirinha. Bem agora. Domingos. António Carlos na esquerda. Jorge Couto. Outra vez António Carlos a cair, mesmo em frente ao árbitro. Josef Marcos mandou prosseguir o jogo. Stefan Rem. Apertado por António Carlos, houve falta do jogador de futebol do Porto e António Carlos tem de ter cuidado porque já viu uma cartolina amarela. Brasileiro, internacional brasileiro, 28 anos, António Carlos, vindo esta época do América do México. Banco do Futebol do Porto. Carlos Alberto Silva não está com cara de muitos amigos. Pinto da Costa moralizando a equipa. Stefan Rem. Pé direito para dentro da área do Porto. Vai lá Eriksson. Um centro largo, defeituoso. Segurou o Vítor Bahia sem problemas. Falta muito maior agressividade ofensiva e esta equipa do Futebol Clube do Porto. O meio-campo hoje também não está a funcionar bem. A ausência de algumas pedras fundamentais está a ressentir-se na equipa azul e branca. Jorge Couto. André. Os jogadores já têm experimentado outras soluções. Ainda há pouco vimos António Carlos na direita, vindo Semedo para a esquerda e Jorge Couto para o meio. Não será uma tática para manter. E o árbitro a apitar, mesmo em cima da hora. Não houve grandes interrupções, não houve nenhuma interrupção para ser prestada assistência a algum jogador. 0-0 no Estádio Levy. Capitão João Pinto recolhe com toda a equipa para nos balneários. Vamos fazer aqui uma breve pausa. Voltaremos daqui a pouco para os comentários à segunda parte do IFK Gotemburgo 0, Futebol Clube do Porto 0. O Levy com as equipas já no relvado, preparadas para daqui a pouco recomeçarem esta partida. Segunda parte do IFK 0, Futebol Clube do Porto 0. Para já não vejo qualquer alteração em nenhuma das equipas. No Futebol Clube do Porto, recordo que sentados no banco dos suplentes estão o guarda-redes Valente, depois os defesas Rui Jorge, que é defesa esquerdo, Jorge Costa, central, Tozé e Tony, dois jogadores com funções mais ofensivas. Tozé é um homem que joga pelo flanco direito, será um trunfo para Carlos Alberto da Silva utilizar nesta segunda parte, mas melhor do que ninguém o Carlos Alberto Silva sabe os jogadores que tem e também o que pode esperar deles. Por isso mesmo, a retardar um pouco mais a possibilidade de fazer uma substituição.
vai começar daqui a pouco a partida, recomeçar aliás a partida, junto ao esférico, no centro do terreno, estão Anderson e Ekström, saiu na equipa do IFK de Gotemburgo para esta segunda parte. Nilsson. Os suecos também não fizeram qualquer alteração. Ren. Jorge Couto. Tentava colocar em Semedo. Semedo é um homem habituado também a fazer o flanco direito. Ele é um polivalente no meio campo da equipa de Futebol Clube do Porto, sendo quase sempre titular. Joga bem à esquerda, também à direita, mas tem jogado mais como médio centro, ainda que mais fletido para o flanco esquerdo. Bandeirinha. Jogador que se lesionou no aquecimento antes do jogo com o PSV de Eindhoven, por isso mesmo não jogava desde aí. Reapareceu aqui em Gotemburgo, tal como aconteceu com Fernando Couto, esse ausente há mais tempo da equipa principal. Bandeirinha. Semedo. O Porto tem alguns aspectos para rever nesta segunda parte. Lembremos que durante a primeira parte o Porto praticamente não criou uma jogada ofensiva construída com pés e cabeça, atirando ao golo numa situação iminente de marcar. O resto da equipa do IFK jogando mais ao ataque, com maior velocidade, também não teve muitas situações de golo, apenas por 2 vezes apresentou o Vítor Bahia, não sendo aquilo que se possa chamar um golo feito, ou não tendo perdido qualquer grande situação de golo. Domingos a cair. Não houve falta. Anderson melhor, Fernando Couto. Mild servindo Bergson. Jorge Couto. A perder Jorge Couto. Corta a Luísio. Depois Jorge Couto a pontapear pelo alto. Este é Costa Adinov. Eriksson. Peter Eriksson vai tentar levar a bola à linha de fundo e depois o cruzamento. Consegue com isso ganhar um pontapé de canto, porque Bandeirinha interceptou a bola. Estamos com 2 minutos nesta segunda parte. IFK 0, Futebol Clube do Porto 0. É a segunda jornada da pool final dos campeões. No outro jogo, em Eindhoven, na Holanda, o PSV perde em casa com o Milão. E o Milão cada vez mais a confirmar-se como o grande candidato à vitória neste grupo B da pool dos campeões. O Vítor Bahia com pouco trabalho esta noite. João Pinto. Semedo. Carlos Alberto Silva trocou as posições de Semedo e Jorge Couto. Semedo está agora a jogar mais na direita, Jorge Couto no meio, ainda que mais fletido para a direita. Stefan Ren. Cá está o jogador que já atuou no Everton de Inglaterra. 24 vezes já vestiu a camisola da seleção A da Suécia. Thomas Ravelli. E ali vimos a diferença de estatura entre André e Johnny Ekström. Os suecos têm uma boa média de estatura. A rondar 1,82 m, com 77 kg de peso, boa complexão física nesta equipa escandinava. Se associarmos isso a boa técnica do IFK de Gotemburgo, a quem chamam muitos dos críticos a equipa escandinava que melhor futebol tecnicamente pratica, então veremos porque é que o IFK terá chegado tão longe na Taça dos Clubes Campeões Europeus, atingindo na pool final a Liga dos Campeões, sendo uma equipa ainda muito jovem e sem grandes vedetas. João Pinto. Semedo. António Carlos. Perdeu para Mild.
Stefan Rehn colocando em Eriksson. Agora vai lá Ekström e a bola a perder-se pela linha de fundo. É o segundo pontapé de canto nesta segunda parte para a equipa do IFK. Capitão Olaf Svensson vai tentar o cabeceamento. Defesa central. E em cantos, 3 para o Gotemburgo, 1 para o Futebol Clube do Porto. Stefan Rehn, Vítor Bahia segurando, seguro o guarda-redes do Porto. Foi ao encontro da bola, Vítor Bahia. Stefan Rehn, um jogador preponderante na manobra da equipa de Gustafsson. Jorge Couto, mal outra vez. Fernando Couto. João Pinto. Passando bem por Bengtsson. Jorge Couto. É João Pinto, mas já lá estava Mikael Nilsson, cortando o esférico. E matando mais uma jogada do Futebol Clube do Porto pelo flanco direito. Kostadinov caiu. Josef Marcos assinalando falta. Empurrão a Kostadinov. O árbitro vai lá dar a indicação do local exato onde a falta foi cometida. Revemos agora. Exato. Deu um chega para lá. Olaf Svensson em Kostadinov, fazendo com que o búlgaro caísse. Inconsequente a marcação deste livre por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Estamos já com 6 minutos da segunda parte, quase 7. Levantam-se alguns dos suplentes da equipa do Futebol Clube do Porto, creio que todos, com exceção do guarda-redes suplente Valente. Rui Jorge, Jorge Costa, Tony Tozé. É perigo, mas não. Aloísio, muito bem, parando com um pé, desviando a bola com o outro. Mais um remate ao lado. Era Anderson. Este jogador já tinha dado um aviso na primeira parte. Não precisa de preparar muito. E quando chuta a baliza, pegando na bola de meia distância, já atirou 2 ou 3 vezes corrente aos postos de Vítor Bahia. Esta foi a jogada anterior e depois Rehn ganhando o esférico e Anderson com o remate, pronto. E não houve assim muito perigo para a baliza do Futebol Clube do Porto. Agora sim, Aloísio melhor do que Ekström. Duas intervenções muito acertadas por parte de Aloísio num curto espaço de tempo. Este é Hakan Mills. Bandeirinha junto ao outro bandeirinho, o fiscal de linha, neste caso é checo. O bandeirinha do Porto é português, obviamente. Kostadinov perdendo. Johansson. Então agora Jorge Couto em antecipação. Depois Kostadinov a perder. Insiste o Porto. Semedo. Situação de 4-3. Vamos ver o que faz agora o Porto. Perde algum tempo Kostadinov. Perde mesmo muito tempo Kostadinov. Deixando ficar em António Carlos. Depois desarmado por Stefan Rehn. Faltou velocidade neste ataque do Futebol Clube do Porto. Kostadinov rendilhou muita bola. Estava o Porto em situação de vantagem numérica em relação ao número de atletas do IFK. Uma situação de 4-3. Vimos ali Inácio por trás do banco do IFK. Vítor Bahia. Muito forte, mas já à vontade para os suecos cortarem. Mikael Nilsson. Não apareceu ninguém. Vai ser lançamento, mais um lançamento lateral para o Futebol Clube do Porto.
João Pinto. Agora é lançamento para o IFK. Todos os jogadores metidos no meio campo do Futebol Clube do Porto. E agora, no último terço do terreno, são bastante mais rápidos os homens do IFK. Svensson. Bengtsson. Rapidamente para Nilsson. Aloísio cobra a bola. Fica para Vítor Bahia. Johnny Ekstrom nem se fez ao lance desta vez. Continuam a fazer exercícios de aquecimento os jogadores suplentes do Futebol Clube do Porto. Por parte do IFK, todos ainda sentados no banco. Agora deslocação assinalada pelo árbitro Costa Adinov. Estava em posição de fora de jogo. Carlos Alberto Silva estará nesta altura a pensar na substituição que deve fazer na sua equipa. Talvez Tony seja, aliás Tozé seja o homem a utilizar nos minutos que ainda faltam jogar, e são muitos ainda. Temos ainda 34 minutos até o final da partida. Semedo. Já na área do IFK, a perder muito tempo outra vez. Denunciada esta jogada de Semedo. Camargo. Camargo, um dos jogadores que menos tem aparecido no jogo. Ele é habitualmente defesa esquerdo, hoje está como central. E como os homens do Porto não têm dado muito a fazer aos centrais do IFK, então Camargo pouco se tem visto. João Pinto. Jorge Couto, carregado em falta por Hakan Mild. Cá está o número 8 do IFK. Svensson e Domingos. E agora o jogador nórdico a ir contra o fiscal de linha. O árbitro a selar pontapé de baliza. Um jogo sem grandes momentos, sem grande espetacularidade. A equipa da casa, o IFK, tem atacado mais, mas também sem muitas situações de perigo, dando a espaços algo que fazer à equipa do Futebol Clube do Porto. Mas já o 0-0 a poder justificar-se. Domingos, Semedo, Jorge Couto. Muito lento o futebol da equipa das Azetas. Tomás Ravelli. Stephanie Alonso no jogo a atravessar agora uma fase ainda mais morna do que aquilo que foi até o momento. Camargo. Mild. Pois Fernando Couto. Primeiro que Anderson. Lançamento lateral para o IFK. Vai marcar o lateral direito Magnus Johansson. Corta a defesa do Porto. Alguma atrapalhação, alguma hesitação. Pouco coordenados hoje os defensores da equipa azul e branca. António Carlos. Passando, mas não conseguiu depois por Magnus Johansson. Cá está a força de vontade destes jogadores suecos, na sua maioria jogadores amadores. É uma equipa constituída praticamente por vendedores e por estudantes.
onde surge também um engenheiro mecânico, que é o caso do jovem Stefan Johansson, um bancário e entre outras profissões, e onde só apenas 3 jogadores são profissionais. De qualquer forma, um prémio de jogo muito bom em caso de vitória para os suecos, 2.000 pontos para cada um. Fernando Couto. António Carlos. Tentava agora arrancar num raio, tropeçou, recupera António Carlos. Passou agora por Johansson, Mercenário Domingos, para a Ravelli, a tocar a bola e pontapé de canto. Aliás, era Kostadinov, embrulhou-se com Ravelli. Kostadinov parece protestar, pedindo penalti, vamos ver. Mas Ravelli joga primeiro a bola. Portanto, não houve lugar à marcação de qualquer grande penalidade. Muito bem, Josef Marcos a decidir. De resto, não houve também grandes protestos por parte dos restantes jogadores da equipa azul e branca. Nilsson. Estamos com 16 minutos da segunda parte. Ainda 29 minutos para jogar, pelo menos até aos 90 regulamentares. Um aspecto curioso nesta partida, a correção por parte dos jogadores. Apenas um cartão amarelo na primeira parte, logo aos 6 minutos para António Carlos. E depois ainda nem sequer foi preciso prestar assistência médica a qualquer dos jogadores das duas equipas. Ekström levanta-se. O árbitro considerou que houve falta por parte de um jogador do IFK. Vai ser marcado um livre. Agora vemos João Pinto. Semedo. Está lá Mikael Nilsson. Mikael Nilsson segurou muito bem na primeira parte de Jorge Couto e está a fazer o mesmo com Semedo. Marcando muito adiantado, impedindo que o extremo direito do Futebol Clube do Porto possa progredir no terreno de jogo. Johansson. Aloísio. Cortando de qualquer forma. Aloísio bem melhor nesta segunda parte. E vemos por trás da baliza de Vítor Bahia muitos adeptos do IFK. Eles estão em maioria aqui no estádio. Números oficiais anunciados há pouco no placar, 22.000 espectadores. E agora pode ser gol, mas não. Vítor Bahia, muito bem, com uma palmada, sacudindo para pontapé de canto. Foi uma cabeçada de Johnny Ekström. Alguma atrapalhação ali por parte dos defesas do Porto. Vítor Bahia evitou o golo. Stefan Rehn marcando o canto, o árbitro anunciando falta cometida sobre André. E cá fica talvez aquela que tenha sido a maior oportunidade em toda a partida, desperdiçada por Ekström aos 18 minutos. Excelente a defesa de Vítor Bahia. Vítor Bahia, um guarda-redes ainda jovem, 23 anos, já com toda a certeza entre os melhores da Europa. Stefan Rehn. João Pinto. Jorge Couto. Era para o Domingos. Primeiro, Olaf Svensson. Lá estava Olaf Svensson a dar indicações aos seus colegas para marcarem os jogadores do Futebol Clube do Porto. João Pinto. E víamos agora Domingos com a bola, estava lá o Mikael Nilsson e também o Svensson. Assim é muito difícil para o Porto realmente acercar-se com mais perigo da baliza de Thomas Ravelli. Porto a ganhar este pontapé de canto que vai ser marcado por António Carlos. E um remate, mas ao lado, Aloísio. Depois de um ressalto de bola, remate de primeira de Aloísio. O Futebol Clube do Porto tentou ensaiar aquela jogada com um toque ao primeiro poste que por vezes parte a defesa e que já tem funcionado. E cá está Tozé para entrar na equipa de Futebol Clube do Porto, tal como tínhamos previsto, recebendo indicações de Carlos Alberto Silva.
Ouvi falar no nome de Domingos e de Kostadinov. Serão realmente os jogadores que terão de melhorar a sua exibição esta noite. Domingos. Johansson. E vai sair o número 6 do Futebol Clube do Porto, António Carlos. Pelo menos é a indicação que está a ser dada, exato, é um estrangeiro que sai. Carlos Alberto Silva hoje não ter muita sorte na opção que fez em relação aos estrangeiros. António Carlos um pouco desanimado e decepcionado com a sua saída, repostando. E Tozé, ele que deve vir jogar para o flanco direito, vamos ver. Bengtsson, atrasando. Está lá Anderson. Stefan Rem. Michael Nilsson tentava remate, não teve espaço. E ao Porto, Domingos, Kostadinov. Primeiro Ravelli. Agora que houve alguma velocidade mais neste contra-ataque do Futebol Clube do Porto, Tomás Ravelli, abandonando os postos, foi lá desfazer a jogada. Bandeirinha. Domingos Paciência. Trabalhando a bola na esquerda. Dando para Tozé o primeiro toque do jogador do Porto na bola, mas não, antecipado por a intervenção de Stefan Rem. Excelentes pés tem este número 7 da equipa do IFK. Insiste o Porto, Jorge Couto. Agora está em terrenos que conhece melhor, o flanco esquerdo. Domingos. Couto. Contra a defesa do IFK. André tentava desmarcar. Kostadinov estava em posição de fora de jogo, assinalado pelo árbitro. Estamos já com 22 minutos na segunda parte. Portanto, a meio deste segundo tempo, e o resultado a manter-se uma igualdade a 0 bolas. Na equipa do Futebol Clube do Porto continuam a fazer exercícios de aquecimento Rui Jorge, Tozé e Tony. O Porto tem ainda a possibilidade de fazer uma substituição. Rem. É para Bengtsson. Não consegue controlar a bola dentro do campo de jogo. Vai ser pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Cá está, 21 anos. Bengtsson. Está a jogar na esquerda, faz o seu segundo jogo europeu no estádio Ulevi, com a camisola do Gotemburgo. É a mais recente aposta de Roger Gustafsson, um treinador que veio das camadas jovens e que por isso mesmo privilegia os jogadores que conhece e em quem apostou já nos infantis, nos juvenis, nos juniores. Banco dos suplentes, Lindqvist recebendo indicações de Glenn Holm, treinador adjunto, e também de Gustafsson. Tozé a cair, o árbitro não assinala nada. Um lance que envolveu o Kamar. Não sei se vamos ter a possibilidade de rever. André. Jorge Couto. Passando por dois, agora bem Jorge Couto. Vai em direção à baliza. Perdeu muito tempo, podia ter endossado para Kostadinov. De qualquer forma, uma boa arrancada de Jorge Couto. Lindqvist esteve lesionado nos últimos 2 meses, vai hoje reaparecer na equipa do IFK. Ele que é um jogador também com alguma experiência internacional, já jogou no Neuchâtel Xamax. Chegou a estar em dúvida ainda para o jogo de hoje. João Pinto. Tony. Perdão, Tozé. André. Kostadinov e Domingos. Tozé agora. O cruzamento atrasado. Estão lá Kostadinov e Domingos. Nenhum deles conseguiu tocar na bola. Falta alguma inspiração aos homens mais ofensivos do Futebol Clube do Porto. Outra vez Tozé. Amarrando-se muito a bola, perdendo depois o esférico. Mais sóbrios os jogadores do IFK.
Semedo. André. Agora avançado no terreno, André. Bandeirinha. Convidando com Jorge Couto. Cruzamento a dominar Domingos. Perde espaço e perde também movimentação. É obrigado a recuar no terreno. Pois a deixar que Stefan Rehn lhe tirasse a bola. É um excelente recuperador de jogo este Stefan Rehn. Jorge Couto. Bandeirinha. Mal. Pelo menos há mais genica na equipa do Porto. Tozé. Costa Adinov. Funcionou em termos psicológicos. Vai lá esta entrada de Tozé. Veio agitar um pouco a equipa. Trouxe mais movimentação. O Porto tem inclusive nestes últimos 2-3 minutos mais tempo de posse de bola. Ou até mais nos últimos 10 minutos, digamos. E aí está a Lindqvist. Preparando-se para entrar, vai sair o número 9, Bengtsson. Há pouco víamos que o jogador estava tocado no joelho esquerdo. Talvez por causa disso a sair. Entrando o Lindqvist, é um avançado. Talvez para jogar mais fletido no flanco esquerdo. Semedo bem. Svensson sempre mais alto do que Costa Adinov. No jogo aéreo, os suecos não têm dado hipótese ao Futebol Clube do Porto. Costa Adinov, a perder. E a agressividade defensiva, aliás, dos homens do IFK. E agora um livre que poderá levar algum perigo até à baliza de Tomás Ravelli em posição frontal. Talvez a uns 9 metros da linha limite da grande área. Os jogadores estão mesmo ali postrados. A barreira tem de ficar a 9 metros e 15. Mas Josef Marques vai mandar recuar mais a barreira. Não. Exato. Muito menos de 9 metros. Para a marcação deste livre estão lá João Pinto, Tozé e Semedo. Mas mais recuado Fernando Couto. É um jogador habituado a tirar a baliza neste tipo de livros, mais a mais em posição frontal. É João Pinto que remata, muito mal, contra a barreira. Tozé. Convidar com Costa Adinov. Fernando Couto. Jorge Couto. Segurar a bola. Muito demorado. Jorge Couto. Não está bem hoje, Jorge Couto. 17 minutos para que se atinjam os 90 regulamentares. Domingos. Jorge Couto. A ganhar um pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. E a igualdade a 0 bolas, pode dizer-se, não interessa a nenhuma das equipas, mais a mais levando em linha de conta a vantagem que se registra nesta altura do Milão frente ao PSV de Eindhoven. Está a vencer em Eindhoven por 1-0 o Milão, por isso mesmo cada vez mais a equipa milanesa à frente no grupo B da Liga dos Campeões. O Milão continua em vantagem, como disse, mas por 2 bolas a 1. Anderson. Fernando Couto, mesmo em termos financeiros, os 2 pontos são sempre melhor do que 1, porque por cada ponto cada equipa recebe 45 mil pontos. Vítor Bahia seguro, indo buscar a bola ao primeiro andar. Jorge Couto. André. Semedo e André. Estavam lá 2 suecos, atrapalharam a intervenção de André e a bola para fora. Carlos Alberto Silva e Jorge Nuno Pinto da Costa. Apreensivo, Carlos Alberto Silva. Não tem razões para estar satisfeito. Mais até pela exibição dos seus jogadores, que está a ser
nada boa hoje e do que propriamente pelo resultado. Ekström, perdendo para Aloísio, tem que jogar a bola com os pés Vítor Bahia. São as novas regras da UEFA. O guarda-redes não pode jogar a bola com as mãos se esta lhe for atrasada pelos pés por qualquer companheiro de equipa, evitando-se assim os tempos mortos do futebol. Johansson. Houve-se agora um coro incitando a equipa do IFK. Não é possível vermos os adeptos do Futebol Clube do Porto, uma vez que eles estão colocados na bancada precisamente do lado onde se encontram as câmaras que estão a transmitir este jogo. Svensson a subir, ele que é um excelente cabeceador. Olá, Svensson. Tem 1,94 m. Ainda a bola a pertencer ao IFK. Hakan Mild. Jorge Couto, tirando para fora. Joga-se no meio campo do Futebol Clube do Porto, mais junto à grande área. – 31 minutos da segunda parte, 0-0 a manter-se. Stefan Rem. Falhou Anderson, falhou também Ekström. Os dois dianteiros do IFK tentaram rematar, mas de uma assentada falharam os dois. Svensson, Anderson, Mild. O cabeceamento foi de Ekström para as mãos de Vítor Bahia. Mas vimos como num curto espaço de sensivelmente 30 segundos o IFK conseguiu colocar outra vez a bola junto da baliza de Vítor Bahia. Tozé. Tozé tem o corredor esquerdo muito preenchido para o corredor esquerdo da forma como defende a equipa do PSV, do IFK, o direito da forma como ataca o Porto. Tozé ainda não pôde entrar como ele sabe fazer pelo flanco direito. Em velocidade, tentando depois o cruzamento. Parece ficar magoado na cabeça Jorge Couto. Foi empurrado por um jogador do IFK e depois na queda Johansson terá tocado em Jorge Couto com a mão. Um futebol mediano em demasia, se atendermos ao facto de estarmos num jogo da Liga dos Campeões, onde deveriam teoricamente estar algumas das melhores equipas da Europa. Estão aqui 8 clubes que na época passada foram campeões nos seus países. Aqui na Suécia obviamente só estão 2, o IFK do Gotemburgo e também o Futebol Clube do Porto, que é o líder do campeonato português após 14 jornadas. Um Porto habituado a concretizar, que é a equipa que mais golos marcou no campeonato, mas hoje nem por isso. Ainda não conseguiu criar situações de perigo. Ravelli. André. Anderson. Tentava passar por João Pinto, houve falta de João Pinto. Vamos ver o que é que vai decidir o árbitro Josef Marcos. Fica caído Anderson. João Pinto foi lá pedir desculpa, mas realmente o pé esquerdo de João Pinto a tocar em Anderson já depois da bola ter passado. Poderia haver, se o árbitro assim o entendesse, a demonstração ao jogador de Futebol Clube do Porto com uma cartolina amarela. O árbitro assim não preferiu. Quem beneficia com isso é o Futebol Clube do Porto, porque se João Pinto visse um cartão amarelo seria complicado pela tal história da soma dos cartões, que poderá implicar castigos para os jogadores, o que não acontece no futebol português. Os cartões amarelos não contam para os castigos. Bandeirinha.
Johansson. Está o Stefan Rem ao segundo posto. Primeiro João Pinto. Domingos. Milde na área. Vítor Bahia. O guarda-redes do Porto tem segurado muitas bolas nesta segunda parte. Bolas que estão bombeadas para a área do Futebol Clube do Porto. Estamos a 10 minutos de atingirmos os 90 regulamentares. Lindqvist. Anderson. Primeiro Fernando Couto. Svensson. Mal agora para Kostadinov. E o jogador de Porto a não fazer melhor, oferecendo de novo a bola ao adversário. Stefan Rem. Passando bem, os adeptos gostam por Jorge Couto. E agora um toque a desmarcar Lindqvist na área, muito perigo, e vai ser o gol do Gotemburgo, mas não. Mais uma grande oportunidade de golo para os suecos. 36 minutos da segunda parte. Um toque espetacular de Stefan Rem, desmarcando Lindqvist, e depois foi Bandeirinha que se antecipou a Ekström quando o jogador do IFK já aparecia em carrinho pronto para atirar para a baliza. Stefan Rem caiu, tocado por Jorge Couto. O árbitro manda seguir para não beneficiar o infrator. Eriksson. Ekström. Obrigado a recuar, Ekström. Johansson. Para Nilsson, para o flanco esquerdo. Lançamento em profundidade. E sai o remate, Rem e Vítor Bahia, um voo espetacular, segurando a bola outra vez. Maior pressão agora por parte do IFK. Um remate espetacular de Stefan Rem. Vítor Bahia foi lá buscar a bola. Bola a meia altura, talvez não fosse na direção da baliza, mas pelo sim, pelo não, Vítor Bahia segurando. Tosé. Rem insistindo. Lindqvist. Anderson, um buraco no lado direito da forma como defende o Porto. Aloísio bem safando. Carrega de novo a equipa do IFK. O árbitro a considerar que não houve falta de Domingos sobre Eriksson. Este é Jorge Couto. Passando bem por Eriksson. Foi ao chão agora Domingos, sem falta. Mas o árbitro diz que não, vai ser lançamento lateral para o IFK. O Porto com muitas dificuldades para entrar agora, inclusive no meio campo, da forma como defende o IFK. Uma pressão enorme da equipa sueca, toda ela enfiada no meio campo, da forma como defende o Futebol Clube do Porto. Menos de 7 minutos para o final da partida. Isto pelo cronómetro do placar eletrónico do estádio Ulevi, onde se jogou a final do Campeonato da Europa de Futebol há 5 meses, a 26 de junho, quando a Dinamarca se sagrou campeã da Europa num jogo muito mais espetacular do que este. Jorge Couto. Em dificuldade, Jorge Couto foi ao chão, tocado por Lindqvist. A repetição da falta de Lindqvist sobre Jorge Couto. Tosé. João Pinto. O Porto está no ataque, mas eu vejo dentro da área do IFK mais jogadores da equipa da casa do que propriamente do Futebol Clube do Porto, e por isso torna-se difícil a ação ofensiva da equipa azul e branca. Stefan Rem. Johansson. Jorge Couto.
João Pinto, Fernando Couto. José. Agora ouço aqui por cima do local onde me encontro alguns adeptos do Futebol Clube do Porto tentando incitar a sua equipa. Domingos, Costa Adinov para trás, Semedo, atrapalhou-se Semedo. Bandeirinha. E lá está sempre um homem do IFK oferecendo oposição ao jogador de Porto que está de posse de bola. E assim sendo, é muito difícil conseguir passar por eles. É uma excelente tática defensiva desta equipa de Roger Gustafsson. Talvez um rasgo individual por parte de um jogador de Futebol Clube do Porto pudesse marcar a diferença nesta partida. O Porto tem jogadores tecnicamente mais evoluídos que estes do IFK. Lente que vê. Johansson, aliás é Eriksson, linha de fundo. O cruzamento e é o gol do IFK. Um centro remata a surpreender toda a defesa e também Vítor Bahia. A festa do IFK, golo a 4 minutos do final da partida. Peter Eriksson. Desalento de Vítor Bahia e de todos os jogadores de Futebol Clube do Porto, mas o certo é que o IFK foi fazendo por merecer este gol durante toda a segunda parte. E agora tudo fica mais complicado ainda para o Porto nesta Liga dos Campeões. Uma bola com um ângulo muito difícil, traindo o Vítor Bahia. Vamos ainda rever outra vez. Eriksson, pé direito. E a bola a passar por entre as pernas de Vítor Bahia, quando o guarda-redes do Porto contava muito mais com um cruzamento. Um lance menos feliz por parte de Vítor Bahia, ele que tinha estado muito bem durante toda a partida. E agora resta ao Porto, nestes minutos finais, tentar fazer aquilo que não conseguiu fazer durante 86 minutos. A festa das bancadas por parte dos adeptos suecos. Peter Eriksson, o primeiro gol na Liga dos Campeões. Este azul e branco, não haja confusões, é dos adeptos do IFK. O IFK equipa habitualmente de azul e branco, mas como hoje jogava em casa e como o Porto tem as mesmas cores, a equipa anfitriã tem obviamente que utilizar o equipamento alternativo. Johansson. Um golo que veio estragar ainda mais os planos de Carlos Alberto Silva e da equipa do Futebol Clube do Porto. A turma das Antas perdendo este jogo. Fica numa situação problemática, tendo em vista a vitória no Grupo B da Liga dos Campeões. A manter-se a vantagem do Milão em Eindhoven, os italianos seguem embalados para a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, isto quando estamos apenas com 2 jornadas e quando em março vai ser retomada a Liga dos Campeões com mais 4 jogos e com o Porto a receber no Estádio das Antas no dia 3 de março a equipa do Milão. João Pinto, Semedo, João Pinto, vão trocando a bola os jogadores do Porto. Aloísio, Fernando Couto. Porto hoje terá obviamente ressentido a ausência de algumas pedras fundamentais, Rui Filipe e Jaime Magalhães, mas ainda assim nessas ausências não podem de forma alguma justificar uma exibição tão descolorida como esta do Futebol Clube do Porto, e terá sido talvez a pior exibição ao longo de toda esta época. João Pinto, Vítor Bahia, salta Svensson, Fernando Couto, Semedo, passando bem por Lente, que vê, tentará lançar alguém na frente. Jorge Couto,
Confirma-se o triunfo do Milão em Eindhoven por 1-0. E assim sendo, o Milão, aliás, por 2-1, uma vantagem de um golo, era isso que pretendia dizer. Portanto, o Milão parte para esta pausa na Liga dos Campeões, liderando o Grupo B. Final da partida aqui no Levi Stadium, vitória do IFK de Gotemburgo sobre o Futebol Clube do Porto por 1-0. Agitam-se as bandeiras nas bancadas do Estádio Levi. A festa destes jogadores de uma equipa amadora com 3 profissionais, o IFK de Gotemburgo, quinto classificado no Campeonato Sueco, época de 1992. Uma equipa que procura agora, a todo custo, brilhar nas provas europeias e conseguiu hoje, depois do 0 por 4-0 no estádio de San Siro,